Bom, meus amigos, então, nesse instante, a gente está apresentando a vocês o nosso companheiro Cláudio Munhoz, que é nosso amigo, que coordena lá o trabalho do Evangelho, né, no CERJ. Então, Cláudio, a palavra é sua e temos a certeza que vai ser muito agradável para todos nós. Obrigado, Darcy. Boa tarde a todos, queridos companheiros. Muita alegria que estamos aqui reunidos para esse estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria e aos amigos espirituais, gente do Centro Espírita Jorge Niemeyer, por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui. O tema de hoje é a parábola do filho pródigo. E essa parábola, ela tem um significado muito importante dentro do conjunto de ensinamentos do Evangelho, porque ela é muito representativa em relação àquilo que se propõe para o Evangelho, que é ser um roteiro evolutivo para a nossa trajetória de espíritos imortais. Então, lembrando que nós estamos ainda numa condição de espíritos imperfeitos, em experiências encarnatórias no mundo de expiações e provas, que já está completando esse seu ciclo. Estamos já no finalzinho da transição planetária. Em breve tempo, o planeta ascenderá a condição de mundo de regeneração. E, esse momento, ele está sendo pontuado por acontecimentos impostos pela lei de causa e efeito que nos trazem grandes tribulações, mas também oportunidades imensas de nos reencontrarmos conosco nessa trajetória, principalmente nesse momento decisivo, né, em que nós estaremos nos posicionando perante essa nova realidade, perante a nova era que se aproxima. Então, é imprescindível que nós desenvolvamos todos os esforços, empreendamos todos os esforços no sentido de sermos merecedores dessa ascensão espiritual. E como esse momento ele nos traz muitas dificuldades, evidentemente que temos que estar vigilantes para poder manter nosso padrão mental em elevada condição e assim podermos alcançar esse chamado, que é a espiritualidade, que Deus, no seu conjunto de sua obra, vem nos trazer essa oportunidade da ação. É um momento que temos que ter muita responsabilidade em relação aos nossos atos, aos nossos pensamentos, sentimentos, de modo que estejamos cada vez mais sintonizados com os ensinamentos do Cristo, entendidos em espírito e verdade, mas, sobretudo, praticados. Não na sua inteireza, porque é impossível, nessa nossa condição, cumprirmos tudo aquilo que o Evangelho nos coloca. Mas, já tendo começado essa caminhada, já tendo essa convicção e fazendo as primeiras grandes movimentações de transformação em nossa vida, nós vamos nos apresentar, dar o testemunho da nossa atuação perante as leis de Deus. Então, a parábola do filho pródigo, ela exemplifica muito essa situação. Ela diz respeito ao nosso processo encarnatório, às nossas experiências na vida corpórea, enfrentando as vicissitudes da vida corpórea, para podermos, assim, alcançarmos um estágio mais evoluído, um estágio mais avançado no que diz respeito ao nosso progresso moral. E ela se inicia, vamos ver que assim, dentro do contexto, Jesus está a narrar essa parábola para um grupo de judeus. Jesus é judeu, nasceu judeu, vive como judeu, deu como judeu. A primeira revelação foi trazida para um determinado povo, o povo hebreu, que, de acordo com a avaliação da espiritualidade, era o povo que reunia as condições principais para manter viva a chama dessa primeira revelação. Não que fosse um povo dos mais evoluídos, né, que nós tínhamos aqui
provenientes até dos capelinos, mas pelas próprias características de suas imperfeições, a espiritualidade aproveita os nossos potenciais para poder dar sequência ao seu programa evolutivo. Até me lembro assim, né, quando eu trabalhava como instrutor na Embratel, e nós tínhamos um grupo de operadores, né, que tinham um envolvimento com o sindicato, então tinha aquela postura mais rebelde, e justamente escolhi essas pessoas para me auxiliarem no trabalho de ajuda aos que estavam iniciando no trabalho, né? Nós fazíamos o treinamento, e eu justamente chamava esse pessoal, porque eles conseguiam dar uma resposta daquilo que nós gostaríamos em termos de trabalho. Então, assim, colocar nas mãos do povo hebreu, que tinha uma característica assim de muito orgulho e de muita, vamos dizer assim, de muita garra em relação a tudo que ele entendia, estava colocado nas melhores mãos, né? Porque se, por exemplo, a primeira revelação tivesse caído junto ao povo grego daquela época, talvez aquilo tudo se perdesse, né? Por conta até mesmo da característica do povo. A gente vê que eles se destacaram muito na questão da filosofia, reflexões, mas aquilo que esse povo iria passar ao longo de sua história, tendo sido colocado em exílio algumas vezes e tendo tido, após o ano 70 depois de Cristo, vivenciado uma diáspora que durou mais de 1000 anos, e é somente em 1948 eles retornam à sua terra por um documento assinado pela ONU, nós percebemos que, nesse período longo de dispersão, esse povo conseguiu ter esse patrimônio espiritual, mantendo-o vivo. E foi importante isso até para a vinda de Jesus, porque tendo vindo a primeira revelação, e ao longo do tempo os profetas sendo enviados para corrigir os rumos, para advertir e para anunciar o Messias, toda essa programação permitiu que Jesus viesse para nos trazer o seu evangelho. Então Jesus nasceu no seio desse povo, cresceu junto com esse povo, morreu pertencendo a esse povo, e essa parábola ela traz as características de costumes do entendimento do povo hebreu. Então, nós vamos começar fazendo uma narrativa rápida da história, depois vamos voltar a ela, identificando os elementos constitutivos dessa parábola, né? Os elementos materiais que compõem a narrativa da história, né? Que é uma narrativa que ela tem um cunho dramático, a gente vai perceber isso, uma história muito bem estruturada, mas que ao longo dela, tem uma série de ensinamentos espirituais que precisamos observar. E ela diz respeito a esse processo evolutivo nosso através das sucessivas encarnações. Ela pode ser analisada dentro de um conjunto de encarnações que compõem um determinado ciclo, ou pode se referir a uma encarnação propriamente dita, né? Então, depende de como fizermos a análise. Então, vamos à narrativa da parábola, né? Um certo homem tinha filhos. O mais novo deles, num determinado momento, pleiteou ao pai que lhe desse a parte que lhe cabia na herança. Então, o pai assim o fez a divisão, conforme os costumes, depois nós vamos ver isso. E, passados alguns dias, ele reuniu tudo e pôs-se a caminho. Saiu da casa do pai e foi em direção a uma terra estrangeira. E é importante, na narrativa da história, o fato dele ter ido para uma terra estrangeira. Então, ele saiu da casa de seu pai, saiu de sua terra, foi para uma terra estrangeira, longínqua. E aí, então, nesse processo de sua experiência, ele começou a ter práticas que não condiziam, né? Ele vivia uma vida dissoluta, gastou tudo aquilo que ele tinha recebido do pai como herança em uma série de situações da vida, uma vida desregrada, sem controle. E aí
chegado um determinado momento, tinha perdido tudo. E naquele lugar onde estava, de repente, bateu uma grande fome. E não tendo recursos, diante de um momento trágico naquele lugar em que estava havendo fome, ele passou necessidade. Então, na sua luta, no seu desespero, na sua busca, ele se associa àqueles homens daquela região. E um deles lhe oferece trabalho. Manda-o ir para as suas terras, onde ele teria que cuidar de porcos. Mas a fome dele era imensa, a necessidade dele muito grande. E não davam nada de comer a ele. E ele chegou a um ponto de desejar comer a comida, as alfarrobas, a comida que era oferecida aos porcos. Até que um dia, cansado daquela luta, de tanto sofrimento, cuja responsabilidade era dele próprio, ele cai em si, ele senta, começa a fazer uma reflexão de como foi a sua vida, como era a sua vida na casa do Pai, a sua convivência, aquilo tudo que ele tinha à sua disposição. E olhando para si naquele momento, ele teve uma percepção muito, muito importante. Ele se lembrou dos trabalhadores das propriedades do pai. E aí ele percebeu que aqueles trabalhadores, com todas as dificuldades, tinham fartura de pão. Algo que ele não tinha. E aí, tendo caído em si, tendo feito essas reflexões, tocou o seu coração um sentimento muito importante. É o sentimento que vai permitir que façamos a nossa vida, que é o arrependimento. E aí ele começou a ensaiar no seu íntimo o reencontro com o Pai. Claro que ele teria que fazer uma trajetória de retorno longa, sofrida, até voltar à casa do Pai. Mas ele já havia ensaiado em sua mente o que ele diria para o Pai. Ele diria assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas quero me apresentar como um servo. E aí, então, ele levantou-se, seguindo até aquela orientação de Jesus para quem está se sentindo derrotado: levanta-te, não adianta ficar sentado, não adianta ficar lamentando as dificuldades da vida, os erros cometidos, metidos em sentimentos de culpa. Tem que levantar e continuar a caminhada. E assim ele fez. A história não traz detalhes de como foi essa caminhada, mas nós podemos supor o quanto deve ter sido penosa. E aí, quando ele estava ainda longe e o pai dele o avistou, o pai não esperou que ele chegasse até os domínios da sua propriedade. Foi ao encontro dele. Foi ao encontro dele, abraçou, beijou repetidamente. E aí ele, o filho, chegou para o pai e disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser recebido como um filho. Me apresento como um servo seu. O pai não falou nada. Não fez nenhuma indagação, fez nenhuma recriminação. Estava feliz com o retorno do filho. E imediatamente chamou os seus empregados e pediu para que preparassem, primeiro, vestes adequadas para que ele pudesse participar de uma cerimônia de confraternização. Então, foi separada a melhor roupa, anel, sandália para os pés. E aí, então, pediu para que os seus empregados também matassem um novilho cevado, né? E pudesse servir um banquete e muita música. Então, assim fez. Assim recebeu seu filho. O outro filho mais velho, que tinha ficado com o pai, que procurava estar ali junto do pai, realizando os trabalhos que lhe cabiam nas propriedades do pai, estava no campo
E quando retorna à casa do pai, percebe que está havendo alguma movimentação, uma festa. Mas o que chama atenção é que ele não vai procurar o pai para perguntar o que está acontecendo. Ele vai perguntar a um dos empregados da casa. Aí o empregado diz: seu irmão voltou depois de muito tempo e seu pai o recebeu, o encontrou saudável. E aí promoveu a festa. A reação desse irmão mais velho foi a pior possível, né? Porque ele ficou irado. Foi o primeiro sentimento que ele teve. Como pode isso estar acontecendo? E não quis entrar dentro de casa. Ficou ali, até eu brinco, quando essa parábola foi estudada numa dessas turmas online que nós temos, foi mais recente, né? Eu até brincava assim, além de ficar irado, bateu o pezinho e não quis entrar dentro de casa. Né? Então, assim, não quis entrar dentro de casa. O pai, da mesma forma como quando viu o filho mais novo, lá de longe, foi ao encontro, ele esperou o filho entrar. Ele foi para fora de casa e chegou para o filho e o chamou, né? E aí o filho, ao invés de responder isso, coloca diante do pai todo o sentimento dele. Eu que fiquei aqui o tempo todo ao lado, trabalhando, dedicando, não sei, tu não me fizeste, não mataste nenhum bezerrinho ali para poder confraternizar com os meus amigos. E vem esse teu filho, quer dizer, não é o meu irmão, esse teu filho, e tu fazes isso tudo, mata um novilho cevado, faz uma festa. E aí o pai, também sem recriminá-lo, sem interpelá-lo, disse assim: meu filho, tu sempre estiveste comigo e tudo que tenho é meu. Esse teu irmão esteve morto e reviveu. Esteve perdido e se encontrou. E assim a própria parábola é encerrada. O que vamos ver aqui, a demonstração da misericórdia do Pai, em relação também a esse outro filho. Então, agora nós vamos fazer uma análise dessa parábola, pegando os elementos materiais que constituem, dando algumas explicações e permeando aí o ensinamento moral que Jesus passa, transmite nessa narrativa, mas trazendo o nosso conhecimento de doutrina espírita, porque a construção da parábola nos leva a isso. Jesus, naquela época, não tinha dado explicações mais aprofundadas acerca de muitas coisas que ele ensinou. Ele trouxe tudo, mas ele não trouxe a explicação de tudo. E ele, no seu ministério, já no finalzinho, ele promete enviar um consolador, que de fato acabou vindo 18 séculos depois, para não apenas dar o testemunho daquilo que ele ensinou, mas para trazer uma verdade que ficaria conosco para sempre, que é a doutrina espírita, com todos os seus esclarecimentos. Depois do advento do espiritismo, o entendimento do evangelho, ele fica extremamente claro. Mas aí não podemos fazer comparações. O que é melhor nesse conjunto das três revelações? Não existe o melhor. O que existe são componentes próprios do desenvolvimento do programa evolutivo. Todas as partes, a primeira, a segunda, a terceira revelações, são importantes no entendimento dessa construção, porque vai nos pegar numa fase de infância espiritual até essa fase de adolescência espiritual, em que nós precisamos nos amadurecer para adentrarmos o mundo de rejeição. Então, nós estamos num processo de evolução espiritual, saindo de uma infância, passando por uma juventude, uma adolescência, e a gente sabe que a adolescência tem ímpetos, tem também rebeldia. E aí vem os elementos que vão nos dar a maturidade para podermos, assim, alcançarmos a nossa plenitude, já trabalhar essa questão da plenitude, do entendimento,
das práticas, da autoiluminação. Então, voltando à parábola, esse pai tinha 2 filhos. Esse pai é a representação de Deus. E os 2 filhos são representações arquétipas da humanidade. E aqui, quando nós colocamos a questão, nos nossos estudos, é comum as pessoas acharem que um representa o mal, o outro representa o bem. Porque aquele que representa o mal pediu a herança, saiu da casa do pai, teve uma vida dissoluta, conseguiu chegar no fundo do poço, e o outro permaneceu ao lado do pai, fiel ao pai, né? Fazendo coisas de acordo com o que o pai diz, né? Pelo menos ele falava assim. Mas, na verdade, nós vamos ver que no desenvolvimento da parábola, essas 2 representações arquétipas, né, dos 2 filhos nos salientam as características de imperfeição que todos nós trazemos, como espíritos imperfeitos que somos, né? Só que com 2 características distintas. E aí nós vamos ver isso. O mais novo pede a parte da herança dele. E aí é interessante, porque aí nós temos que ver como é que é tratada essa questão da herança na vida daquele povo. E aí no Antigo Testamento, na Torá, entre os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, nós vamos encontrar alguma coisa que fala sobre a herança, né? Então, a herança tem uma expressão até muito, muito grande em relação a isso, mas vamos tentar ser resumidos. A herança, ela, em termos de propriedade, bens imóveis, ela só pode ser dada pelo pai depois da morte dele. Mas a parte de bens móveis, essa poderia ser dada, né? E então, esse é o caso. Ele não levou propriedade, vendeu propriedade e ele pegou uma parte da riqueza que lhe cabia. E dentro do que era feito lá, conforme a legislação, o primogênito tinha direito a 2/3 da herança. E o 1/3 restante era para dividir para os outros filhos. Como eram 2, o mais velho tinha direito a 2/3 e o mais novo recebeu a parte dele dos bens móveis, o 1/3. E foi essa riqueza que ele levou, reuniu aquilo tudo e foi para uma terra estrangeira. Essa questão da terra estrangeira é importante, que Jesus está narrando uma parábola para judeus que viviam em território judeu. Então ali, entre eles. Então, ali eles viviam plenamente seus costumes, suas leis. Agora, indo para um país estrangeiro, qualquer um vai ter que se submeter às leis, aos costumes daquele país, né? Ele foi lá. Aqui ele fez uma descida de padrão vibratório. Ele começou a ter práticas dissolutas, contrariando as leis de Deus travadas da consciência. Aquilo que ele baixa o padrão vibratório e ele perde o que ele tinha de material, da riqueza que ele dispunha, ele conhece um momento de dificuldade, fome que sate naquele país. E não do recurso, diante da dificuldade, ele passa a necessidade. Como ele fez um caminho de descida de padrão vibratório, aí o texto é muito interessante, porque ele associa aos homens daquele lugar. Então, quando nós baixamos o padrão vibratório, através das nossas más ações, nós entramos na faixa de frequência de espíritos daquela frequência. E eles vão nos recepcionar, dificilmente vão nos ajudar. Muito pelo contrário, eles vão nos ajudar a afundar mais, por conta da própria característica desses espíritos. E aí ele se associa a um deles. E esse aí vai oferecer um trabalho de explorar, porque não dá comida, não nada. E ele vai ter que trabalhar na criação de porcos. E aí, lembrando que o judeu, a gente vê na Torá, tem uma relação de animais que são considerados impuros, e o porco era um deles, não se podia comer porco. Então, se não pode comer porco, também não se cria porco, né? E aí, naquela terra, diante da dificuldade, ele é obrigado a criar porcos.
E com tanta fome que ele tinha, ele desejava comer a comida que era oferecida aos porcos. O texto do Haroldo Dutra fala de alfarrobas, né? Então, tem dois tipos. Tem a selvagem, que ela não é comestível, né? Ela tem uma consistência para lenha, essa coisa toda. Mas tem um que é síria. Né? Deixa eu ver aqui. É síria. É uma espécie síria. Ela é doce, ela é agradável, mas, segundo a escola rabínica, quem come da alfarroba, mesmo sendo da Síria, né, no caso, é uma demonstração de que está passando por extrema necessidade. E no caso da história, o fato dele cuidar de porcos e desejar comer comida de porcos, para o judeu, é o fundo do poço. Aliás, é para além do fundo do poço. É a mais absoluta degradação moral. Né? Então, esse detalhe na história dele ter ido para a terra estrangeira e de ter vivenciado essa situação, para um judeu, demonstra a degradação moral na sua mais absoluta concepção. Muitos, diante dessas dificuldades, chegar ao fundo do poço, desistem da vida, se entregam. Né? A gente tem, assim, nessa nossa vivência, nós temos companheiros, irmãos em situação de rua, que fizeram uma trajetória parecida com isso. Nós conhecemos algumas histórias, né? E chega a um determinado ponto, tem condições de voltar à casa do pai, né? Ou seja, voltar ao seio da família, mas por alguma razão que lhes é própria, que não cabe ninguém julgar, eles preferem aquilo e mantêm a sua vida. Outros se desesperam ao ponto de tirar a vida, diante de situações entre prisão, não conseguem se livrar e aí se entregam. Mas aquilo que Jesus sempre nos coloca, levanta-te e anda, e as oportunidades que Deus nos dá através das sucessivas encarnações, isso tudo nos remete a uma única saída, de fazer como ele fez. Cair em si, refletir, fazer uma revisão de tudo que foi a vida. Então ele pôde fazer um balanço do que era a vida junto com o pai, o que ele tinha. Talvez ali com o pai ele nunca tivesse prestado atenção nos empregados que o pai tinha. Talvez até tratasse os empregados com desprezo. Mas quando ele chegou ao fundo do poço, ele se lembrou desses empregados. E aí é que ele teve consciência de que, mesmo na condição de empregados, eles tinham fartura de pão na mesa, coisa que ele não tinha. Então, e quando ele começa a planejar o seu retorno à casa do pai e ensaiando o que diria para o pai: pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Então, eu estou voltando para a tua casa não para ser recebido como um filho, mas como um servo. Ele, além de cair em si, foi tocado pela humildade. Talvez pela primeira vez, tocado pela humildade. E aí, com o arrependimento, nós vamos ter a conjugação perfeita da nossa recuperação. Porque sem o mínimo de humildade, nós não vamos conseguir trabalhar a resignação, a paciência, a tolerância, a aceitação das coisas, a mansidão. Não vamos conseguir ser misericordiosos. Porque sem humildade não quebramos a nossa estrutura de egoísmo, orgulho, vaidade, ciúme, como foi colocado aí, né, na leitura da página de abertura, muito oportuna, por sinal, que já vamos tratar disso agora. E aí ele levanta, ou seja, já fez o seu autoconhecimento, já fez sua reflexão, não ficou parado nas próprias culpas, seguiu o caminho adiante, resoluto, determinado, e foi. Então, o pai, ao avistar de longe, e aí nós vamos ver que Deus nunca se aparta de nós. Quando ele pede a herança e sai da casa do pai para uma terra estrangeira,
É ele que está se ausentando do pai, não o pai se ausentando dele. O pai sempre esteve com ele. Então, esse caminho interior que nós fazemos, os nossos abismos, nos distanciamos de Deus. Mas nós, quando retornamos, Deus continua dentro de nós. E aí basta que, nesse movimento, estejamos demonstrando toda uma ação no sentido da verdadeira transformação, mesmo que ainda não tenhamos alcançado o ponto máximo, até porque a evolução ela continua em infinito, né? Deus não espera a nossa chegada até um determinado ponto. O nosso movimento é a aproximação dele para conosco. Tudo depende de nós. Então, o pai vai ao encontro dele, antes dele chegar, ele se coloca, se penitencia e o pai não o recrimina. O recebe, e essa questão das roupas apropriadas para o banquete, para a festa, representa o perispírito, né? Quando nós vamos ascendendo e chegamos a uma condição mais evoluída espiritualmente, nosso perispírito está mais purificado. Então, nós estamos com as vestes apropriadas para aquela faixa de frequência, onde nós vamos ter um banquete a ser oferecido, mas é um banquete não novilho cevado, mas um banquete espiritual, que é servido a nós como, vamos dizer assim, como um prêmio, né? Aquilo que Jesus colocou, Deus dá a cada um conforme as suas obras. E é esse banquete que nós vamos encontrar. Então a festa começa, aquele filho que ficou com o pai, se dizia cumpridor dos deveres, etc., sempre fiel ao pai, ao perceber aquilo tudo, se espantou, e ao invés de chegar para o pai e perguntar, já que ele não era ligado ao pai, ele não tinha ficado com o pai, por que não perguntar ao pai o que estava acontecendo? Mas não. Foi perguntar a um empregado. Esse empregado não disse tudo o que aconteceu, disse parte da história. E é aquele problema nosso de ouvirmos do outro uma determinada história mal contada ou contada pela metade, ou às vezes até mentirosa, e aí nós nos precipitamos em fazer julgamentos. E assim ele fez. Então, o primeiro sentimento que ele tem é de ira. Então, é uma coisa bem exacerbada. É o orgulho com o egoísmo de uma forma explosiva. Bateu o pé firme, não quis entrar. Teimosia, birra. Né? E aí o pai veio ao seu encontro, chamando para que entrasse. Ele, então, despejou toda a sua queixa, toda a sua contrariedade. Tem perguntado ao pai. E aí, então, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Tá. É porque deu uma congelada aqui na tela. Então, ele despejou toda aquela sua contrariedade. E aí, o que acontece? O pai não interpela. O pai chega para ele e diz assim: meu filho, esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e se encontrou. Porque esse irmão mais velho, ao se referir ao seu irmão, não chamou esse meu irmão, mas esse teu filho, o que demonstra o quê? Ciúme, inveja. Então, além da ira, além de tudo, todo aquele ressentimento que ele trazia, contrariedade, ele tinha ciúme e inveja do irmão. E aí, então, nós vamos ver nesses dois arquétipos colocados na história que um representa o que dentro desse trabalho de Joana de Ângeles e aqueles outros autores que seguem, são da linha da psicanálise, da psicoterapia transpessoal, na psicologia transpessoal, colocam o filho mais novo, ele representa a negatividade do ego. Ou seja, o ego se manifestando com todas as suas formas negativas, muito explícitas.
E quando o ego se manifesta dessa forma, aquele que age assim está agindo com desamor. Mas tem uma outra situação, daquele que usa máscaras para encobrir as imperfeições do seu ego. Então, nós temos as máscaras do ego. E aquele que lança a mão das máscaras para poder se proteger, para não ter reveladas as suas imperfeições, ele está praticando o pseudo-amor, que é o amor falso. Agora, quando alguém faz o caminho de volta, como o filho mais novo, que estava totalmente mergulhado nas imperfeições do ego, e ele começa a fazer o caminho de volta, ele começa a trabalhar o seu autoencontro. E ele vai, então, buscar a sua essência espiritual, sua essência divina, no encontro consigo mesmo e no encontro com Deus. Então, essa parábola, ela nos traz esses aspectos, questões que nos tocam muito. No nosso caso, quantas vezes agimos como o filho mais novo, mostrando as nossas imperfeições do ego? Mas também quantas vezes nós nos comportamos com esse filho, né? Nos colocando, estamos no lado do Senhor, estamos ali trabalhando, cumprimos todas as nossas obrigações. E nas situações nós somos testados o tempo todo. E aí demonstramos aquilo que ainda não conseguimos adquirir. E que fazemos um esforço danado para tentar transparecer. Então, essa parábola nos ensina muito a isso. E aí, dizem os estudiosos que Jesus estabeleceu esse arquétipo do filho mais velho, que usava as máscaras do ego, fazendo referência aos fariseus, a quem ele advertia muito por conta desse tipo de comportamento. Porque, na verdade, Jesus não andava metido com os doutores da lei, com aqueles que compunham, vamos dizer assim, a elite da sociedade hebreia. Não, ele não andava por ali. Ele era visto junto com aqueles que essa sociedade chamava de pessoas de má vida, que chamavam de prostitutas, de publicanos, de ladrões, de marginais. Eram pessoas marginalizadas na sociedade, uma sociedade extremamente preconceituosa. E Jesus ficava no meio desses, porque certa ocasião, interpelado por um desses fariseus, naquela festa que Levi, que se tornou Mateus, deixando a sua vida de cobrador de impostos para seguir Jesus, fez uma festa e convidou seus amigos. E os fariseus que ali passavam se surpreendiam com as companhias que Jesus tinha ali naquele momento. E aí Jesus chega para eles e diz assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E aí ele relembra uma passagem do profeta Oséias, que está em Oséias capítulo 6, versículo 6, em que o profeta dizia: misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, não adianta nós estarmos presos às questões conceituais, a regulamentos, a dogmas, quando esquecemos o principal, que é a prática da caridade. É de não termos a misericórdia para com o próximo. E assim, Jesus nos traz, através dessa parábola, um ensinamento muito importante. É um ensinamento que é um espelho que ele coloca diante de nós. E nós vamos ver, diante dessas duas movimentações, desses dois filhos, a nossa imagem. E a partir da identificação dessa nossa imagem nesse espelho, nós vamos ter as condições de trabalhar cada uma dessas imperfeições. Na condição do filho mais novo, de cairmos em nós mesmos, né? De cada um cair em si, de fazer um balanço de toda a sua vida e construir uma trajetória efetiva de transformação e em direção ao Pai. E na condição do filho mais velho, de deixar de lado certas posturas que o próprio Jesus falava, hipócritas, e vamos assumir as nossas imperfeições de forma muito aberta, muito clara, mas trabalhando todas elas, no sentido de também
alcançarmos a nossa transformação, indo ao encontro do nosso ser essencial, indo ao encontro de Deus que está dentro de nós. Muito obrigado pela oportunidade. Que a paz de Jesus esteja com todos nós agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.